Vamos iniciar aqui a palavra em nome de Jesus, vamos orar aqui. Senhor Deus, querido e amado, nós te louvamos, te exaltamos pela tua graça, Deus, por mais uma etapa aqui neste culto, Deus. Nós queremos te louvar pela tua bondade e a tua misericórdia. Eu peço a ti, Deus, ocupa o meu lugar aqui, Pai, que não venha eu falar, mas eu peço, Deus, usa aqui a minha boca, Deus, fala no meu lugar, em nome de Jesus, dá direção, Pai, para nós, porque nós dependemos da tua palavra e sabemos que o Senhor é Deus poderoso para nos dar direção em nome de Jesus, glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, por favor. Você pode trocar essa versão aí, querida, por favor? Põe a ACF. King James também é boa, mas a ACF também. Ó, vamos lá. Irmãos, o que eu quero trazer para nós? Oração. O resultado que nós precisamos depende de Deus. Depende da manifestação do poder, da graça, da bondade, do agir de Deus. Então, diante de cada questão, o que nós vamos fazer? Nós vamos crer na bondade de Deus, na misericórdia. Mas aonde eu preciso estar? Na presença de Deus. Hoje, amanhã, daqui a pouco, daqui 10 minutos, em todo o tempo. Ó, no capítulo 6, vamos até o 10, tá? Ó, Mateus 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O que eu preciso entender? O resultado vai vir da comunhão com Deus. O resultado vem de eu estar na presença do Senhor. Então o que ele falou? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Eu preciso resolver uma coisa lá na rua, amanhã. Depois da manhã eu preciso resolver outra coisa na rua de novo. O que eu vou fazer hoje? Orar ao meu pai que me vem em secreto. E o meu pai que vem em secreto vai recompensar publicamente. Eu vou ver o cuidado, a bondade, a misericórdia de Deus em nome de Jesus diante de cada situação. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Diante de cada situação, eu vou ver o cuidado de Deus. Eu vou ver a bondade de Deus, mas eu preciso antes estar no quarto. Por quê? Porque na comunhão com Deus eu vou viver a recompensa. Olha lá o versículo 7. Ele diz, e orando, não, olha só que interessante. A gente vai pular aqui, ó, versículo 7. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então ele está falando assim, ó, o 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Mas que coisa! O que ele falou para nós? Ó, você entra no quarto, Jesus falando, ora ao teu pai que está em secreto, o teu pai que está em secreto vai te recompensar publicamente. Aí ele fala assim, ó, volta lá no 7. E orando, não useis de vãs repetições. Vãs repetições. Sabe quando você fica repetindo uma coisa vã, uma coisa que não tem força, não tem sentido? É vão. Ah, fulano, você sabe que fulano não vai fazer alguma coisa. Mas fulano faz tal coisa. É vã para aquela pessoa. É vão, não vai fazer nada. Vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. O que Deus está falando? Faz uma oração clarinha diante de Deus, sincera no coração. Pode demorar 1 minuto? Pode demorar 10? Pode ser mais tempo, 1 hora, 2 horas? Pode. Mas ele está falando assim, ó, não vai falar coisa vã para Deus. Fala realmente a necessidade, o propósito, aquilo que está acontecendo. Por muito falarem, serão ouvidos. Aí o versículo 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos necessário, sabe o que vos é necessário antes de vós no pedir. Peraí,
Deus fala, Jesus está falando, ó, entra no teu quarto, ora o teu pai que está em secreto, mas ele já sabe o que eu vou pedir. Mas ele está falando para mim não usar de vãs repetições. Irmão, tem coisa que é vã. Eu vou falar com Deus e é à toa, é coisa à toa. Mas o que eu vou fazer? Eu vou falar aquilo que vai trazer resultado, a oração que vai chegar no céu e mudar as coisas. Aí ele fala, no 9, ó, portanto, vós orareis assim. Então Deus já sabe. Assim, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, a recompensa vai vir, mas eu preciso do reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que eu preciso entender? Pode ficar no 10, por favor. O que nós precisamos entender? As coisas vão acontecer, mas nós dependemos do reino de Deus. Nós dependemos da manifestação de Deus em nome de Jesus. Nós dependemos da graça e da bondade. Então eu preciso do reino. Se não tiver o reino... Ó, presta atenção. O que Jesus falou? O mundo... João falou, né? O mundo jaz no maligno. Irmão, se o mundo jaz no maligno, eu preciso e dependo da intervenção direta de Deus diante de cada situação. Eu preciso da intervenção de Deus para que eu possa viver o cuidado e a manifestação de Deus em nome de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Venha o teu reino. Deus, derrama o teu reino aqui. Nós precisamos do teu reino. O que é isso? Eu vou entrar na presença de Deus pedindo a intervenção, a manifestação dele. Você acha que diante de cada situação, como é que eu vou viver as coisas? Ele falou, ó, entra no seu quarto, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te tiver em secreto te recompensará publicamente. Aí ele fala assim, ó, você não fica repetindo um monte de coisa lá e repetindo isso, coisas vãs, porque você acha que vai falar muito e Deus vai ouvir. Não, o que ele está falando? Ó, faz uma oração sincera, clarinha. É essa que vai transformar a nossa vida. É essa que vai mudar a história. Aí ele fala, ó, assim, aí ele ensinou. Ó, você ora assim. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como já é no céu. Pede para Deus, ó, o que ele está falando? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que ele está falando? Ó, Deus, replica a sua vontade que o Senhor está cumprindo aí no céu, replica ela aqui na terra. Faz a sua vontade aqui na terra, na nossa vida, naquilo que nós estamos buscando, naquilo que nós estamos pedindo. Em nome de Jesus, diante de cada questão, diante de cada situação, ó Deus, venha o teu reino. Deus, nós precisamos do teu reino. Se não tiver o teu reino, como é que a gente vai fazer? Imagina a gente vivendo no reino do governador, dos governantes atuais. Uma hora pode ser boa, outra hora pode nos beneficiar, outra hora pode bagunçar, mas se eu pedir o reino de Deus, as coisas vão acontecer na nossa vida e nós vamos ver a manifestação. Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra, faz a sua vontade assim na terra, como o Senhor já está fazendo aí no céu. Aí eu estou pedindo para ele replicar o céu aqui na terra. Porque se nós não tivermos a manifestação de Deus, o que vai acontecer com nós? O nosso resultado não vem porque a gente já conquistou uma clientela, não vem porque a gente é conhecido, não vem porque a gente já dominou esse ofício, então por isso não é, porque Deus é bom e está movimentando as coisas a nosso favor. Presta atenção aqui comigo. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 13,
versículo 8. E diz assim: E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel ao Gilgal, e o povo se dispersava, o povo estava indo embora. A gente já leu isso aqui. Vai lá, o 10, o 9, isso. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Não era para ele fazer isso, versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Versículo 11. Irmãos, presta bem atenção. A gente já entendeu essa história por várias vezes, já lemos ela muitas vezes. O que eu preciso entender? Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não via nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miqumas. Versículo 12. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim ao Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Versículo 13. Então disse Samuel: procedeste neciamente. Irmão, volta lá um versículo, filha, por favor. Olha só. A situação não começou no quarto. Porque se ela tivesse começado no quarto, no particular com Deus, ele não estaria vivendo isso. Quantas situações na nossa vida não começam lá no quarto, no particular com Deus, na porta fechada, falando com o Senhor? O que acontece? As coisas vão ter resultado contrário. Agora, se eu entrar no quarto, as coisas vão acontecer no particular, as coisas vão acontecer de maneira extraordinária. Eu vou viver a graça de Deus. Presta atenção. Tá um monte de desafio surgindo aqui. Ele fala assim, e disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Irmão, ele não orou. Sabe o que acontece? A gente está pulando etapa, por isso que as coisas não acontecem, por isso que nós não aprendemos a próxima fase. Aí lá vai nós de novo. Ah, mas tá passando isso de novo? Tá, porque eu não aprendi. Aí o que acontece? Não, chegou essa situação, eu não sabia o que fazer. E eu nem tinha orado a face do Senhor. Aí eu peguei e ofereci o holocausto para segurar o povo, para segurar todo mundo, porque os filisteus já estavam pertinho aqui, irmão. Em nome de Jesus, o que vai transformar a nossa vida é buscar a face do Senhor, é o particular. Presta atenção, o versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente. O que é nécio? É doido, é insensato. Quando eu não estou orando, eu vou tomar atitude insensata, como nécio, doidão. Mas por que esse cara tomou essa atitude? Porque nós não estávamos orando. Nós não estávamos clamando a face do Senhor. Aí de repente eu entrei na situação e foi pronto. Eu ofereci o holocausto, o povo estava indo embora, eu tentei segurar o povo. Irmão, em nome de Jesus, pode estar acontecendo a situação adversa que for, pode estar acontecendo a tempestade que for, nós precisamos manter a nossa comunhão. Eu não vou manter a comunhão apenas no dia da tempestade, não, antes da tempestade eu vou orar. E se naquele dia tiver tempestade, eu vou continuar orando. Por quê? Senão nós vamos proceder neciamente. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Deus ia confirmar o nosso reinado. Aquele projeto, aquela situação, não, vai não. A gente está falando de salvação, de projeto, da manifestação de Deus, a salvação de Deus. Nós vamos viver a salvação. Mas tem coisa que eu preciso proceder sabiamente, não neciamente. Não tem as 10 virgens, 5 era prudente e 5 era nécia, era louca, era insensatas. Não levou lá o azeite, não achou que ia dar.
Não, acabou a energia lá, todo mundo dormiu, acabou tudo. O que eu preciso entender? O que vai fazer eu agir de maneira sábia é estar orando. Eu ainda não orei a face do Senhor. Os filisteus estão vindo. Não dá mais tempo de fazer nada. Não dá mais tempo de orar. Deus quer abençoar? Claro que Deus quer abençoar. Deus quer fazer? Claro que Deus quer fazer. Só que eu preciso alinhar com Deus. A gente combina uma coisa com fulano, certo? Combinou. Tá lá combinado. No meio do caminho, aconteceu alguma coisa. O que a gente faz? O que você faz quando acontece alguma coisa? Você combinou alguma coisa com alguém. Aí no meio do caminho, o que você faz? Fala aí. Torna. Hã? Combinou algo com alguém e não deu certo. Né, aí as coisas... Aconteceu alguma coisa no meio do caminho. O que nós vamos fazer? Avisar, mandar uma mensagem. Deus, tá acontecendo. Aí eu vou falar com Deus. A gente faz isso. Fulano, é o seguinte, aconteceu tal coisa aqui, já eu tô chegando. A gente vai replicar uma mensagem. Fala com Deus, a mensagem vai chegar e nós vamos ver o livramento do Senhor. Por que ele não orou? Fulano, aconteceu assim. Deus, tá acontecendo tal coisa. E agora? O que eu faço? Os filisteus tá vindo. Não, peraí, eu vou dar um livramento para você agora. O Josafá não tava lá? O Josafá, vivendo o cuidado de Deus, falou assim, você não vai ver chuva, não vai ver vento, mas esse lugar vai encher de água. Quando foi da outra vez que ele falou assim, Deus falou para ele, nessa batalha você não vai ter que pelejar. Ele nem entrou na batalha, porque Deus deu o livramento, ele foi buscar Deus primeiro. O que nós precisamos fazer? Buscar Deus, senão eu vou agir neciamente. Se nós não buscarmos a face do Senhor, nós vamos agir neciamente e não guardar o mandamento, transgredir o mandamento. Eu preciso orar, entrar na face do Senhor. Mas está acontecendo isso, está um monte de coisa acontecendo, eu não tenho tempo nem de fazer isso. Se eu não orar, aí que eu não vou ter tempo mesmo. Você quer ver uma coisa? Daniel capítulo 6, versículo 7. Vamos lá, Daniel. Daniel capítulo 6. Versículo 7. Olha só. Presta bem atenção aqui. Do 7 ao 10. Depois 16, 21 e 22. Todos os presidentes do reino. Todos os presidentes do reino, os capitães, príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito. Vamos fazer um edito. Um edito real. E confirmar a proibição que por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Irmão, a gente já vai ver o segredo aqui. Presta atenção. O Daniel estava se destacando e o pessoal falou assim, a gente não vai achar nada contra esse cara, porque ele é organizado, ele faz tudo direitinho, tudo que ele está fazendo, ele vai fazer as anotações ali, ele faz tudo certinho. Então, para a gente pegar ele, vamos achar alguma coisa lá na lei do Deus dele. Então, eles fizeram isso, juntaram ali. Irmão, surgem situações e condições para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar da oração, para nos desestabilizar. Versículo 8. Então, a sentença era essa. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Irmão, ô rei, a gente já fez tudinho aqui, tá tudo certinho, viu? O senhor só assina. Irmão, juntou para fazer tramóia contra o Daniel, porque sabia que ele ia orar, sabia que ele ia buscar a Deus.
Ah, mas surgiu tal situação. E agora? O que eu vou fazer? Não, agora não dá para orar não. Se nós orar, a coisa vai atrapalhar nós aqui. Vai prender a gente, irmão. Se prender, prendeu. Ah, mas surgiu... Não, tem coisa que quer nos tirar da presença de Deus. Mas se eu entender que enquanto eu busco a face do Senhor, o movimento espiritual está acontecendo. Não adianta você achar assim, ah não, eu vou ficar aqui quietinho, porque o diabo vai me bater pouco. Não, ele vai bater do mesmo jeito. A quem vai nos defender é Deus. Ah não, sabe o que é? Não mexe não, porque senão vai levantar. Não, ele vai levantar de qualquer jeito. Ele veio matar, roubar e destruir. Não, se ficar com medo é pior ainda. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do mal, e nada vos fará mal algum. Não adianta. A diferença vai estar na onde? Em eu buscar a Deus. Não sabe o que é? Vou mexer com isso não. Se eu pregar a palavra para essa pessoa, daqui a pouco vai se levar. Não, vamos buscar a Deus. Vamos entrar na presença do Senhor, porque não adianta, já estão tramando as coisas. Quem está nos livrando é Deus. Não acha que o mundo espiritual está quietinho? Não, ele está tramando alguma coisa contra a nossa vida. Agora põe aí que se possa revogar. Vai lá, põe no próximo. Por essa razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Vai lá. Isso. Daniel, pois, presta atenção. Isso aqui está o segredo. Esse é o segredo. Não para o que você está fazendo. Daniel, pois, quando soube do edito, que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia janelas no seu quarto, janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia, onde ele entrou? No quarto. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O que eu preciso entender? O corpo só precisa acostumar, porque depois que nós atingimos esse ponto de comunhão com Deus, nós vamos orar em qualquer lugar. Se não dá para fazer porque tem um compromisso, tem uma coisa que... Não, nós vamos orar andando, nós vamos orar dirigindo, nós vamos orar correndo, nós vamos orar na escola, no trabalho, no ônibus, no ponto, mas nós vamos estar ali falando com Deus. Por quê? Como também antes costumava fazer, eu preciso aprender a acostumar em estar na oração. Esse é o resultado. Ah, mas espera aí. Sabe o que é? Fizeram uma lei aí. E agora não pode mais orar. Não pode mais falar, não. Se orar vai dar tudo contra. Não pode orar, não pode. Não pode mais orar. Irmão, o que ele fez? Daniel, pois, quando soube que o edito está... eu não tô nem ligando. Eu vou continuar falando com Deus. Se eu não falar com Deus, aí que as coisas vão entornar. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus. Como dava graças? Entra na presença de Deus. Não, eu não vou orar não, senão vão entortar o bico, vai entortar a cara porque eu estou orando. Não, nós vamos orar sim, porque se a gente não orar, as coisas estão acontecendo. Não é que as coisas não estão acontecendo? Não. Você acha que não tem situação contrária, situação adversa nos cercando? Claro que tem. Mas eu não estou vendo. Então você não está vendo, sabe por quê? Porque tem uma mão em cima de nós. A mão de Deus, o poder de Deus agindo no nosso favor. Aí eu vou parar? Você acha que não tem coisa acontecendo? Você está lá, abençoa Senhor fulano, abençoa ciclano, abençoa não sei quem. E estamos lá clamando. Como e orava e dava graça diante do seu Deus. Como também antes costumava fazer. É só acostumar. Você não já acostumou com prova, com luta? Não acostuma não. Eu tenho que acostumar com a oração. Mas isso aconteceu? Aconteceu. É verdade? É verdade. Mas eu vou orar. Porque enquanto eu orar, o milagre vai acontecer. O movimento acontece. Deus,
eu estava programado para fazer tal coisa, estava combinado com... Mas não aconteceu, e agora? Não, filho, peraí que eu vou movimentar as coisas. Ó, filho, não vai acontecer porque eu tô te dando o livramento. Aí a gente ora, aí na hora que a gente começa a orar, você fala, Deus, eu programei tal coisa, não aconteceu. Aí Deus fala, fique em paz que eu tô te dando livramento. Aí eu tô orando, Deus, tava combinado de acontecer tal coisa. Filho, você tá orando? Tá bom, então eu vou te dar uma oração aqui. Manda o diabo embora aí que o diabo vai sair, os negócios vão abrir de novo. E assim a gente vai mantendo a nossa comunhão e vai alinhando as coisas com Deus. Senão, aí aconteceu tudo isso, né? Versículo 16. Aí os caras arrumou lá a encrenca lá, os governadores, os sátrapas, um monte de gente. Então, aí falaram assim, rei, aquele menino lá, quem? O Daniel tá orando. Ele não ligou pro que você falou, não. E o rei gostava era do Daniel. Mas porque fizeram o edito lá, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Irmão, não tem como não dar certo. O teu Deus, a quem continuamente serve, ele te livrará. Às vezes no meio do dia, acontece uma coisa. Você fala, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Senhor, abençoa aqui. No mesmo instante acontece o movimento. Não tem como... Quem está falando isso aqui é um cara que não é crente, que tem o domínio na mão dele. Ele tinha o poder, ele era o rei. E falando, o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve. O rei sabia que ele servia a Deus continuamente. Ele te livrará. A pessoa que nem servia a Deus, reconhecia na vida dele o servir continuamente. Irmão, não tem como dar errado. Deus é tão bom, é tão misericordioso. Às vezes, olha só, uma época que a Sueli trabalhava aqui para esse lado de cá, aí acontecia lá, ela tinha lá os negócios dela que ela fazia lá, aí daqui a pouco se levantava alguém, levantou fulano lá. Aí, peraí, deixa eu orar. Ia lá, orava, a pessoa virava cliente. Aí tinha um lá zangado que tava de todo jeito querendo arrumar uma história. Peraí, vou orar. Irmão, a pessoa virava cliente. Nós precisamos entender que a oração vai mudar o curso das coisas. A pessoa, um cara falava assim, o que foi? Não, então, sabe o que lá? Tá comprando agora. Por quê? Porque Deus quer movimentar as coisas. Mas, e agora, o que a gente faz? A gente vigia, eu vou orar. Daqui a pouco, por quê? Porque Deus movimentava as coisas. Não posso. Aí versículo 21. Então, Daniel falou ao rei, rei, vive para sempre. Daniel respondeu lá de dentro da cova. Os leão ficou quietinho, versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ô rei, Daniel, você tá bem? Rei, tô aqui, tá tudo tranquilo, o que foi? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Irmão, por quê? Porque ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Como antes costumava fazer. Eu só preciso acostumar. E nós vamos ver a manifestação de Deus. Eu só preciso acostumar que Deus vai enviar o anjo. Mas o Saul estava vivendo um vendaval na vida dele. Mas ele não foi orar. O Daniel estava vivendo o quê? Um vendaval na vida dele. Mas o que ele foi fazer? Continuar orando. E o movimento de Deus aconteceu. Mas aconteceu do nada? Não. No meio do caminho, Deus, e agora? Senhor, eu estava orando ali, estava falando com o Senhor no quarto agorinha, sabe? Antigamente eu estava falando com o Senhor no quarto também. Mas agora, porque eu estou orando, isso aí me rendeu uma cova de leão. Peraí, Daniel, eu vou lá com você. Se preocupa não. Rendeu uma cova? Eu vou lá dentro da cova com você. Se preocupa, eu vou lá, já tô lá. Eu vou chegar primeiro, viu? Quando você chegar, eu já tô lá.
O que eu preciso entender? Eu não estou livre do desafio. Mas o que eu vou fazer é viver o anjo de Deus que ele vai enviar para a nossa vida. Porque nós estamos no clamor. O que o Davi falou? Põe o Davi aí, por favor. O Salmo 27:4. Ó, a gente tá terminando já. Ó, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu tempo. Inquirir é buscar orientação. O que nós precisamos fazer? Está na presença de Deus, buscando orientação. A gente vai ler, vai meditar a palavra, Deus vai dar a revelação, daqui a pouco a gente vai orar e vai entrar na comunhão e Deus vai falar conosco. Aí ele fala assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor e a buscar. Eu preciso buscar ir para a oração. Não a circunstância me empurrar. Ah, porque aconteceu tal coisa. Irmão, nós vamos intensificar a oração. Mas se aconteceu tal coisa, o que você estava fazendo antes? Estava orando. O que eu vou fazer agora? Vou orar. Mas e amanhã? De novo. E depois? De novo. A gente está no mundo que jaz do maligno. Ó, presta atenção. Põe aí no mundo do maligno. 1 Pedro. Ó, vai lá. Ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Irmão, o que nós precisamos fazer? Ele está procurando quem tragar. Mas se eu tiver na oração, ó, na hora que entrar uma situação, Deus vai me guardar. Eu vou entender o que Deus está falando. Em nome de Jesus nós vamos viver o cuidado e a bondade do Senhor. Mas não saia da oração. Permaneça na oração em nome de Jesus. Diante de cada situação, permaneça. Ah, mas está surgindo tal coisa. Permaneça. Mas está vindo os filisteus, permaneça. Agora inventaram a lei. Não, eu estou orando. Minha janela está aberta, filho. Pode olhar. Está para a banda de Jerusalém. Não tô nem aí. Vocês vão ver que eu vou me ajoelhar e orar a Deus. Vocês vão ver que eu vou clamar ao Senhor. Sabe por quê? Porque se eu parar de clamar ao Senhor e ficar com medo, aí que o negócio entorna mesmo, não tem situação. O que ele está falando? Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Ó, tá vacilando? Tá fora da oração? Tá? O que vai acontecer? O diabo vai pegar como? Surgiu uma situação, surgiu um negócio, surgiu uma cilada, surgiu uma oferta do diabo. E aí como é que foi? Ah, então eu tava lá, sabe o que aconteceu? Aí comecei a conversar, caiu na cilada. Ah, ó, eu tava lá, entrei no negócio, perdi tanto, caí na cilada. Você acha que não tem um diabo? Tem aí, ó. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando e buscando a quem possa tragar. O próximo versículo. O qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas ações se cumprem entre vossos irmãos no mundo. O que eu preciso fazer? Resistir firme na fé. E como é que eu vou ter fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Quando eu estou orando e repetindo a palavra, vai gerando fé. Eu vou falando com Deus e as coisas vão acontecendo. Não saia da oração em nome de Jesus. O nosso milagre está aqui, ó, na oração. Entra no quarto que tem recompensa em nome de Jesus. Glória a Deus.